Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje, o nosso segundo programa, nós convidamos a Madalena para que nós possamos conversar sobre o tema da esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Madalena, bem-vinda a Conversas de Paz e Esperança. Agradeço muito o convite que você me fez e estou aqui, né, à sua disposição e de quem estiver aí ouvindo, né, é isso aí. Madalena, é uma honra tê-la aqui no nosso programa de Conversas de Paz e Esperança. Você é uma das pessoas de referência aqui no Distrito Federal, como educadora, como uma pessoa que estuda Paulo Freire, e sempre que eu tenho uma conversa contigo, eu tenho muito a aprender, e hoje não vai ser diferente. Madalena, mas antes mesmo da gente tratar sobre o nosso tema, esperança, eu gostaria de que as pessoas que estão participando hoje do nosso programa possam conhecê-la melhor. Quem que é Madalena? O que que a Madalena faz? Qual é a sua história? Diga aqui para nós, Madalena. Bom, Daniel, para contar minha história, teria que ser uma live de um dia. Mas eu vou resumir, né? Eu sou Madalena, moradora de Ceilândia, vim da cidade de Divinópolis de Goiás, ainda muito criança para cá, lutar desde pequena para a questão da água, né, do chafariz, de buscar água, de lutar pela água, já criança, já na luta, na esperança de ter água, sem saber nem o que é que eu estava fazendo direito, né, que eu tinha uns 9 anos, eu e meu irmão, eu com 9, ele com 7, sempre na fila do chafariz, o povo empurrando a gente, os adultos, em vez de serem solidários com as crianças, né, meus pais iam trabalhar e a gente sempre lá, colocava lata, o povo tirava, e assim vai, né. E hoje eu sou professora aposentada da rede pública de ensino. Minha formação é de ensino médio, é técnico em contabilidade, magistério. Depois eu fiz filosofia e fiz mestrado na Universidade de Brasília. Então, estou aqui, sou do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, sou educadora popular, quer dizer, não posso mais atuar na rede, que eu me aposentei por invalidez, por problemas de câncer e tudo. Porém, continuei quando as forças dão, né, quando as coisas vêm, aí a gente vai fazer o trabalho da educação popular, que é a alfabetização de jovens e adultos, com foco nos princípios freirianos. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Tenho 7 irmãos, somos uma família gigante, né? Meu pai já faleceu, graças a Deus minha mãe sobreviveu recentemente da dengue, né? Tem só 11 dias em casa, né? Aliás, tem só uma semana em casa depois de uma hospitalização de 11 dias, né? Então, estamos aí na luta para continuar fazendo as coisas e tudo mais. E recebi um título que eu considero importantíssimo, de cidadã honorária de Brasília. Olha, merecido, merecido. Pela relevância do trabalho, não por mim, pela relevância do trabalho de alfabetização de jovens e adultos, que eu me dediquei desde muito jovem. Muitas vezes as pessoas acham que eu me dediquei à educação popular depois de aposentada. Mas não, antes de entrar na rede, eu já era educadora popular nesse mesmo trabalho de alfabetização de jovens e adultos, com foco em Paulo Freire. A minha primeira turma foi em 1987, só para alguém ter ideia, mas eu só entrei na rede 7 de janeiro de 1998. Então, antes eu já fazia o trabalho assim na luta, formando turma em Ceilândia, nessa organização no Centro de Educação Paulo Freire, que a gente chama, no nome aí, numa sigla reduzida de CEPAFRE, né? Então, aí, sempre nesse trabalho, nessa satisfação de fazer alguma coisa diferente. Essa tem sido nossa tarefa. E olha, gente, isso é tão forte, né, essa experiência do CEPAFRE, que só para vocês terem ideia, a primeira vez que eu participei de uma atividade do CEPAFRE foi em 99. Ainda me lembro o tempo que eu morei na Ceilândia,
foi numa atividade ali naquele núcleo da UNB, de extensão da UNB, que tem ali perto do antigo Tatico, né? Muito conhecido aí para quem é morador da Ceilândia, sabe onde ficava o Tatico, ali que é os Correios hoje, né? Ali pertinho. Então, foi a primeira vez, em 99, para vocês verem quanto tempo de caminhada tem esse trabalho de educação popular que a Madalena coordena e anima na cidade de Ceilândia. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mesmo, foram beneficiadas com esse projeto de uma envergadura imensa, do ponto de vista da formação, da educação crítica, né, da educação popular, enfim. Madalena, mas eu te convidei para a gente tratar de um tema, eu digo, delicado pela amplitude que ele tem e pela importância que ele tem, que é o tema da esperança. Tem certos temas que ele tem inúmeras possibilidades de se trazer uma definição. Eu queria escutar a sua definição, ou a partir do acúmulo do conhecimento que você tem, da experiência pedagógica que você desenvolve, o que é esperança? Então, eu acho que esperança, paz, fé, tudo são coisas bem subjetivas, mas que, ao mesmo tempo, são concretas, né? Elas se apresentam na concretude das coisas. Então, a primeira questão da esperança é o que vem antes, que é a fé. A gente precisa ser dotado de fé. E a esperança é uma extensão, embora andem juntas, é uma extensão. E minha primeira experiência com a esperança foi justamente a partir dos meus pais, de compreenderem a questão da religião católica, de estar conosco, levando para participar da igreja. E aí você vai participando e vai compreendendo, mas até então eu não tinha muita noção da esperança, embora o maior pedagogo da esperança seja Jesus Cristo, porque em tudo ele nos deu a esperança. Quase todas as parábolas ele vai tocar no assunto de que a gente precisa mudar, precisa construir, precisa melhorar, precisa uma série de coisas para poder. Ora a gente recebe umas broncas nas próprias parábolas, ora não, mas que para mim o maior pedagogo da esperança é Jesus Cristo. Eu aprendi essa esperança nessa participação, na participação de catequese, na participação da própria igreja. E aí, essa esperança ela foi se aprofundando quando eu entro na alfabetização de jovens e adultos. Quando eu li Pedagogia do Oprimido, aí que Paulo Freire foi falando do oprimido, como é que a gente deixava de ser oprimido, que a gente também tinha que libertar o opressor. Aí é aquela confusão que dá na cabeça, como eu sou oprimido e só vou me libertar se o opressor se libertar junto. E aí ele fala, é A com B, né? Não é A sobre B, nem B sobre A, é A com B. Então, quer dizer, são os dois juntos construindo coletivamente um processo de libertação. Então, a esperança, ela vem muito com essa questão da libertação. Então, a esperança não é uma coisa que eu sento ali numa parada de ônibus e fico esperando o ônibus. Não é isso, isso aí é uma espera, é do verbo esperar. Agora, a esperança mesmo que nós precisamos coletivamente é o esperançar, que está no conceito do Paulo Freire, embora não esteja no conceito da pedagogia da esperança. Lá ele só vai falar de esperança, 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 e vai trazer 107 vezes a palavra esperança no livro dele. Onde é um livro que ele escreve, lança em 1992. Em 1992, o povo estava, de certa maneira, desesperançado com a situação do país. Foi o ano do impeachment do Collor, o ano da inflação alta demais, né? Um ano que o Ulisses Guimarães sumiu e até hoje o corpo não apareceu. Foi mesmo um ano dos caras pintadas, né? Todo mundo pintou a cara para fazer uma luta coletiva pelas ruas afora. Então, são coisas que a gente vai trazendo. Então, você vê um contexto de economia difícil, poupança confiscada de alguns pobres, porque rico não bota em poupança, rico é CDB, outros planos que rendem mais. Então, quer dizer, afetou profundamente a pobreza. Então, Paulo Freire vem nesse contexto. Ele fala assim, que a pedagogia da esperança, pedagogia da esperança, é um reencontro com a pedagogia do oprimido. Então, na pedagogia do oprimido, ele trabalhou muito a questão do opressor oprimido e a luta dos trabalhadores, fala muito do Karl Marx, vai falar alguns autores importantes que animam o Paulo Freire. Ora, isso também vai nos animando como educadores populares, que a gente vai lendo, vai vivenciando, vai tendo esperança.
Aí você vê como é que não tem esperança. Por exemplo, uma cidade como Ceilândia, que a gente tem ainda mais de 24 mil pessoas não alfabetizadas. Isso de, Nossa. mais de 20 mil não alfabetizados de 24 anos acima. Porque nós perdemos a Codeplan, esses institutos de pesquisa do GDF, deixaram de pesquisar, mistura todo mundo até para a gente não conhecer o resultado de quantas pessoas não alfabetizadas a gente tem. Eu li uma matéria do Brasiliense, diz que o Distrito Federal tem 83 mil pessoas não alfabetizadas e a maioria negros. Só para a gente entender. Então, diante de um contexto social desse, como não ter esperança? Se você não tiver esperança, você está imobilizado. E a esperança é justamente a que mobiliza. Mobiliza para a paz, mobiliza para a solidariedade, mobiliza para os acontecimentos interessantes. Aqui no Pedagogia da Esperança, o Paulo Freire trata de coisas importantes. Ele diz que foi muito criticado no Pedagogia do Oprimido, porque ele só falava, só se tratava no gênero masculino, e as mulheres criavam... Aí no Pedagogia da Esperança ele já traz companheiros e companheiras, homens e mulheres. Então aí ele vem trazendo a questão do gênero assim, um pouco melhorada. E uma outra coisa que ele traz muito para tratar da esperança, que não é um tema fácil, é a questão dos inéditos viáveis. Que ele já trata isso na Pedagogia do Oprimido, mas quase ninguém trata disso. Você pode ouvir várias palestras e aulas em qualquer curso que raramente alguém vai tratar do inédito viável. Porque e o que seria inéditos viáveis? Acho que antes do inédito viável. Antes do inédito viável, você tem lá as situações que você se encontra diante delas, ele trata de situações limites, atos limites. Nessas situações limites, a partir do momento que as pessoas vão coletivamente reconhecendo esse problema, tratando da situação, então as pessoas vão buscar o que é inédito, alguma coisa que nunca aconteceu, mas que pode ser viável. Então, Paulo Freire traz isso assim com muita clareza para entender o que é justamente a esperança. E, olha, tem vários artigos que hoje, depois do centenário de Paulo Freire, muita gente tem escrito sobre inéditos viáveis. É só procurar até no Google Acadêmico que a gente vai encontrar muitos e muitos artigos importantes sobre isso, esclarecendo melhor, buscando melhor. E como eu gosto muito de cinema, nós trabalhamos o Pedagogia da Esperança no nosso curso de formação e junto trabalhamos um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Porque se você olhar no Menino que Descobriu o Vento, é uma situação de arraso. Eles estavam passando fome, eles não tinham água, eles não tinham nada. E, de repente, ele começa na reciclagem, começa a juntar peças. Não podia estudar, porque a escola era paga. Então, ele começa a juntar peças, aí, escondidinho, ele entra na biblioteca e vai lendo coisas, e junta peça de bicicleta, peça de cano, peça de madeira, peça disso, peça daquilo. Mas ele só consegue fazer o moinho para bombear a água quando eles se juntam. Aí junta o pai, que não concordava com nada que ele fazia, junta pai, junta vizinho, junta isso, junta aquilo, até ele consegue bombear a água e fazer uma libertação com aquele lugar, né? Isso acontece lá no Malawi, na África. É um filme de 2001, que vale a pena. Eu sempre trabalho esse filme para a gente entender que ele tenta sozinho, ele tem esperança, mas na hora da organização final, eles estão coletivos, eles estão juntos. Então, para a gente entender o que o Paulo Freire falava, que a gente aprende é em comunhão, que sozinhos são só informações, mas na hora que a gente se junta, são conhecimentos. É a construção do conhecimento real. E aí as pessoas atribuem muito ao Paulo Freire a palavra esperançar. Mas no Pedagogia da Esperança, como eu disse para você, não tem a palavra esperançar. Então, quem trabalha com essa palavra, que trabalhou com Paulo Freire, foi assessor do Paulo Freire lá quando ele era secretário municipal de Educação em São Paulo, foi o Mário Sérgio Cortella, esse filósofo bem conhecido, que tem não sei quantas obras escritas. Então, em 2 obras, ele traz a questão do esperançar. E aí ele dá lá o exemplo. O esperançar é quando a gente busca, quando a gente junta, quando a gente quer fazer outra coisa. E ele dizia que era o Paulo Freire que falava para ele. E deve ter sido mesmo, né? O Paulo Freire não chegou a escrever o Esperançar, mas ele também morreu e sequer concluiu Pedagogia da Autonomia. Esse foi o único livro muito fininho, que só tem 3 capítulos, né? Vejam que ele foi lançado em 96, ele já estava muito doente. Outros dizem, em alguns lugares do país, ele só foi lançado em 97. E o Paulo Freire morre em agosto de 1996. Mas aí você vê que ele poderia ter explorado isso melhor, buscado melhor, mas no final acabou não buscando essa situação. Então, aí, por isso que a gente trata do verbo esperançar.
que o esperançar é uma esperança coletiva. E aí ele ainda trata, no mesmo livro da Pedagogia da Esperança, e também na Pedagogia do Oprimido, do ser mais. E o ser mais, pouca gente também trabalha, fica só naquela dualidade opressor oprimido, tema gerador, palavra geradora, mas não é apenas isso. Porque o ser mais, acho que é a comunhão de toda essa esperançar, de toda essa luta, que é o ser mais solidário, ser mais sensível, ser mais organizado na cidade que você trabalha, em vários locais, porque ele também chamou cidade educadora, né? Que a gente deveria trabalhar uma cidade educadora onde a gente mora. E muitas vezes a gente também não dá muito pensamento para isso. O Paulo Freire tem várias obras, e nem todo mundo leu, talvez nenhuma, só repete frases, né? Aí acaba perdendo essa grande beleza do ser mais. O que é ser mais num país ainda, numa Ceilândia como essa nossa, com essa situação? Numa cidade que é a maior cidade com o número de pessoas com dengue. Então, é muito difícil, a gente tem que olhar para os lados, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para os lados, se juntar coletivamente e brigar pela situação. Eu vi um inédito viável agora, na quinta-feira à noite. Teve uma audiência pública sobre Salve Ari, JK e o Rio Melchior. E o Rio Melchior, nossa, ele está no nível 4, né? Muito esgoto. Está quase que um rio morto. E Ari e JK estão pensando em construir um centro metropolitano ali entre aquele acho que ele chama Contrade, que é aquele centro que foi feito ali perto entre Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, foi feito... É o CETRAD, o Centro Administrativo, né? Centro Administrativo. Então, ali construiria ali, seriam 40 prédios, coisa parecida assim, com não sei quantos moradores, e aí eles explicam uma série de coisas para poder vender o espaço, mas vão jogar o esgoto aonde? De novo no Rio Melchior. Então, a audiência pública foi uma audiência lotada, impressionante. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, todo mundo junto ali na briga por essas questões. Então, isso aí sim eu digo que são inéditos viáveis, que a outra audiência foi tentada numa escola que a internet caiu o tempo todo e já ia bater o martelo ali. Todo mundo disse, não, essa audiência não serve, tem que ser uma audiência de verdade. Aí fomos para lá e todo mundo mostrou que não quer esse centro metropolitano ali. Não quer construções ali. Quer construções para quê? Para beneficiar o pobre? Cadê a política para as pessoas em situação de rua? Cadê? Qual a esperança que essas pessoas têm? Ali perto do metrô está lotado de barracas velhas, de coisas que as pessoas tomam chuva, sol. Imagine a situação. Então, não tem nada que traga uma política para as pessoas em situação de rua. No entanto, a questão aí imobiliária fala muito mais alto, né? A grilagem, muito mais alto do que a política pública para quem realmente precisa. Então, ninguém vê nada no projeto. Então, são essas coisas que a gente vai pensando aí. E, Madalena, aí para as pessoas poderem ter mais conhecimento, acesso às informações desse trabalho que você desenvolve na comunidade, o que as pessoas podem fazer? Então, aí eu queria só esclarecer um pedacinho. Eu sou uma integrante de um grande grupo. O grupo é o Centro de Educação Paulo Freire, e tem um outro grupo, que é o Movimento Popular por uma Ceilândia Melhor, que é o MOPOCEM. Então, eu faço parte desses dois grupos. Então, o que eu diria é que quem quiser participar, participe. Esse são grupos de Ceilândia, mas eu acho que era bom que cada cidade criasse o seu para poder trabalhar, para poder elevar um pouco a luta social, uma luta mais construtiva de transformação social na própria cidade onde vive, né? Eu acho que seria interessante você pensar por aí, mas nós estamos abertos. Quem quiser conhecer o MOPOCEM, nossas reuniões são sempre uma vez por mês, né, a cada mês, e aí é determinado o sábado, depende também do qual sábado que a comunidade pode participar melhor, mas eu vi assim, o nível de organização do MOPOCEM nessa audiência, foi incrível, foi lindo. E onde acontecem essas reuniões do MOPOCEM? O MOPOCEM não tem sede, ele é um movimento. Então, muitas vezes acontece na própria escola pública. Tem acontecido muito no CEF 35, já aconteceu na Escola Parque. Acontece onde as pessoas chamam, falam, a gente quer o MOPOCEM aqui, vamos definir sobre determinado... Já foi para o Sol Nascente, quando o Sol Nascente era uma cidade ligada à Ceilândia, mas hoje está no território de Ceilândia. Pode ser no P-Norte, pode ser no P-Sul, que o ideal é caminhar para essas discussões, né? Por exemplo, nos chamaram um dia para uma reunião
lá no PSU, por conta do mau cheiro da usina de lixo. Então, nós fomos lá fazer o debate. Debatemos, mas coisas ainda não aconteceram depois disso. E tem um site? Tem um contato? Tem o contato. Pode fazer contato no mopocem@gmail.com. Pode mandar e-mail. Não tem... Tem uma página no Facebook, Mopocem. É só procurar lá, perguntar, que a gente responde. Ou pode me perguntar também, que eu posso responder. O CEPAFRA, eu sei que nós temos o blog, está lá à disposição, quem quiser perguntar alguma coisa. Nós estamos trabalhando. O CEPAFRA é integrante, a maioria dos seus participantes são integrantes do Mopocem, né? Aí é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado. E esse aqui, então, esse é o blog, né, que as pessoas podem acessar e conhecer mais informações sobre o CEPAFRE. Isso, né? Lá tem sobre a nossa história, se você quiser mostrar aí, a gente apresenta para o pessoal aí o que tem lá, né? Mas, assim, lá temos as nossas publicações de trabalho, que é o Caderno Alfabetizar e Libertar, que nós fizemos um trabalho a partir do trabalho de Paulo Freire, com as palavras geradoras, temas geradores, do trabalho com cinema. Então, está aí no blog, tem um caderno aí, dá uma olhada em publicações para ver se você vê. E aí, tá aqui, ó. Tá aí? Caderno, né? Olha isso, esse caderno aí, Alfabetizar e Libertar, esse nós trabalhamos com base nele na alfabetização de jovens e adultos. Então, nele você tem como seleciona as palavras geradoras, como trabalha as palavras geradoras, como trabalha a pós-alfabetização, como trabalha a matemática com vistas à realidade dos alfabetizandos, como trabalha a questão do cinema, da linguagem cinematográfica. Tudo isso nós temos nesse caderno. Ele está ainda em revisão, porém é o que nós temos utilizado até o momento. Mas nós estamos trabalhando de novo, né, novamente, aí na melhoria desse caderno. Os organizadores são Daniela Estrela Xavier, Gilberto Ribeiro do Nascimento e eu. Então, somos os organizadores desse caderno. E tem também, se vocês quiserem saber, o trabalho com cinema, que eu acho que hoje é um trabalho que pode trazer muita esperança, principalmente para a juventude, né, que numa cidade onde a gente não tem cinema, não tem ainda teatro, não tem uma série de aparelhos de cultura na cidade, então você fazer trabalhos onde faça debate de filmes, onde se organize um pouco as coisas. Por exemplo, a gente está pensando nesse ano de fazer com que no curso para alfabetizadores a gente trabalhar alguns pequenos filmes, né? Alguns depoimentos, que as pessoas saibam como trabalhar. Tem uma pessoa que é cineasta, que é o Jorge Duarte, que vem nos ajudar. Tem também o Carlos Andrade, que já nos ajudou bastante. Lucas Viana, que também já nos ajudou bastante. Todas pessoas muito assim entendidas de cinema, que vêm para o curso nos ajudar um pouco nas nossas oficinas, para saber também como que a gente lida, que não seja só o WhatsApp, que se for lidar com o WhatsApp, mesmo os alfabetizando, que eles saibam como usar, que não seja só mandando áudio, mas que seja também gravando depoimento, editando, organizando. Então, isso a gente vai trabalhar também. E para isso nós temos também o livro, né? Esse livro do... Não sei se você vai mostrá-lo aí também. Esse. Esse livro aqui, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, ele virou livro, que foi justamente a experiência que nós fizemos com cinema na alfabetização de jovens e adultos, com alfabetizandos e alfabetizadores. Então, é um livro que foi publicado em 2018. Então, ele também está no blog à disposição. Não precisa ninguém ter medo de ler, de imprimir. Está livre. O bom da educação é isso, que a gente não fica fechando as portas para as pessoas que querem ter o conhecimento, né? Então, quem quiser ler, fique muito à vontade, né? De fazer essa leitura organizada, mais ou menos dessa forma. Eu também tenho ele. Eu comprei das suas próprias mãos, está aqui autografado aqui. Nessa estante aqui, exatamente. Quando beleza, cadê? Então, tá por aí, um desses livros aí é o seu. Com certeza. Então, ele tá por aí. Né? Olha, poxa, o tempo foi assim que não deu para perceber. Eu quero agradecer imensamente você acolher este convite, de vir até aqui do Conversas de Paz e Esperança e inaugurar o canal. Semana passada nós tivemos a presença do Marcelo Barros para falar do tema da paz, e hoje você vem tratar conosco do tema da esperança.
creio que estamos começando muito bem essa iniciativa desse canal, e eu quero convidar as pessoas, né, para se inscrever no canal, divulgar bastante, dar o joinha, fazer parte do canal. A ideia é que a gente, de fato, faça desse canal uma família, né, que se reúne toda segunda-feira à noite para conversar 20 minutinhos, um assunto interessante, um assunto importante, conhecer uma experiência comunitária que está dando certo, ajudar a inspirar as pessoas a desenvolver outras iniciativas. Poxa, muito obrigado mesmo, Madalena. Se você quisesse deixar agora uma palavra final de esperança às pessoas, eu agradeço. Então, gente, eu penso que no mundo que estamos vivendo hoje, a esperança, primeiro, que nós temos que ter muita fé para segurar os problemas que se colocam diante de nós. E muita esperança organizativa do verbo esperançar, para a gente poder tentar resolver aquelas coisas que vêm para a gente, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, que coletivamente nós podemos muito. E solitário, eu acho que é difícil. Pode ser que a gente consiga coisas pessoais e tudo mais, mas questões coletivas, eu acho que tem que ser no coletivo mesmo. Ter essa esperança, ter organização, que não adianta se reunir, não ter nenhuma ata, nenhum documento, nada que organize, que isso era o que o Paulo Freire dizia também para a gente, né? Não deixe que o medo do difícil paralise você. E ainda dizia o seguinte: o educador popular, geralmente, deixa de escrever suas grandes experiências e vem outras pessoas e escreve por eles, né? Então, eu acho que nós precisamos puxar a rédea das coisas, organizar, escrever, publicar, fazer. Então, é nessa construção coletiva do conhecimento que nós vamos superar algumas dificuldades que nós temos, algumas adversidades. Então, o que eu deixo para vocês é exatamente isso. Se quiser conhecer o Centro de Educação Paulo Freire, ele fica lá onde o Daniel falou mesmo, ao lado do antigo supermercado Tatico. Hoje o nome dele na parte de baixo é Núcleo de Prática Jurídica, a parte de cima é Núcleo do Polo de Extensão, da UNB. Então é na parte de cima que nós ficamos. Tem uma salinha lá muito pequena, mas é lá que nós estamos. Se quiserem nos conhecer, nós com toda essa luta coletiva, no Esperançar, já alfabetizamos mais de 16 mil pessoas. E todo esse coletivo está junto. Eu sou apenas uma representante hoje aqui nessa live, mas qualquer um daqueles que trabalha conosco tem a plena condição de dar uma entrevista, de falar sobre a experiência do trabalho, e por aí nós vamos. Então, eu agradeço, Daniel, por ter me convidado, né? Fico muito feliz e é uma honra participar aqui com vocês. Quando precisar de novo, eu estou à disposição. Se for para indicar outras pessoas sobre outros assuntos, também. Então, agradeço muito por tudo. Muito obrigado, Madalena. Fica com Deus e possamos nos encontrar em outras oportunidades. Obrigada, Daniel. Tá bom. Valeu. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita